Olá pessoal, eu sou Letieri, professor de língua portuguesa da EREM Protásio Soares de Souza, e esta aula é especialmente para todos os estudantes das EJAs 3, A, B, C e D. E o nosso assunto será um assunto que nós já vimos no percurso do módulo 1 até o módulo 3, que foram as 10 classes gramaticais. Porém, na última aula nós terminamos. E agora nós vamos revisitar mais uma vez essas classes gramaticais. Vamos iniciar com a classe gramatical substantivo. A definição de substantivo é que é a classe gramatical ou morfológica de palavras que nomeiam os seres reais ou imaginários, concretos ou abstratos. Além disso, inclui nomes de ações, estados, qualidades, sentimentos, etc. Os substantivos podem ser primitivos, quando não são formados a partir de outra palavra. Exemplo, livro. Pode ser derivados, formados a partir de outra palavra. Exemplo, livraria. Já estão vendo a diferença aqui. A palavra primitiva, ela não vem de outra, então a palavra original, livro, e livraria já deriva, já vem da palavra livro. O substantivo pode ser simples, quando são nomes que possuem apenas uma palavra. Exemplo, chuva. Pode ser compostos, quando os nomes formados forem apresentarem duas ou mais palavras. Exemplo, guarda-chuva. Vejam aí que nós temos no substantivo simples apenas a palavra chuva, uma, e no substantivo composto nós temos duas palavras, guarda e chuva. Os substantivos concretos é quando sua existência é independente, ou seja, não precisa de algo ou alguém para se manifestar. Exemplo, mesa. A questão da mesa é assim, ela não depende de outro ser para existir. Então, muitas vezes as pessoas confundem. Não é o homem que faz a mesa? Beleza, mas a questão de fazer é diferente da existência. A mesa eu coloco ela em um lugar, ela fica lá sozinha, certo? Ela fica lá, ela tem existência própria. Ao contrário do substantivo abstrato, que é quando sua existência depende de algo ou de alguém, né? Por exemplo, a raiva. Eu não posso fazer como eu faço com a mesa. Colocar a raiva lá em um lugar e ela vai ficar lá materializada e você vai ficar vendo a todo momento. Não. A raiva, ela só existe a partir de alguém ou algo que produza esse sentimento. Os substantivos coletivos é quando indicam a coleção, conjunto de seres, desde que pertençam à mesma espécie. Exemplo, fauna é um conjunto de seres, de animais de uma região. Por exemplo, se eu falasse flora, flora é um conjunto de espécies de uma mesma região, espécies de plantas, certo? Então, a palavra está no singular, fauna, ou, como eu citei, flora, mas significa uma coleção, um conjunto de plantas, ou no caso da fauna aqui, de animais de uma região. Já o substantivo comum é quando não especificam, pelo contrário, generalizam. Exemplo, menino. Ou seja, menino pode ser qualquer menino, está generalizando. Eu não estou dizendo que é o menino da minha vizinha, o menino de outra cidade, eu não estou especificando, eu falei menino, então eu estou generalizando. Já o substantivo próprio é quando especificam, quando particularizam. E aí nós temos como exemplo o nome João. Né? Pode ter muitos Joões por aí, mas aquele é único. João é específico.
Contudo, gente, é importante lembrar que os nomes próprios, eles sempre iniciam com letras maiúsculas. A primeira letra, certo? São nomes de pessoas, de lugares, de países, né? Enfim. Então, aqui está uma explicação sobre substantivos. Acredito que vocês não terão dúvidas, mas caso tenham, vocês podem perguntar lá no Classroom, onde eu posso atendê-los e tirar as possíveis dúvidas, ok? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Vamos agora para a nossa segunda classe gramatical em estudo, adjetivo. A definição de adjetivo é que é toda palavra que caracteriza o substantivo, indicando-lhe qualidade, defeito, estado, condição, etc. Vamos aos exemplos. Homem bom. Temos destacado aí bom, que é uma qualidade referida ao homem. Menino traquina. Traquina destacado porque está dando uma característica a menino, no caso aí é um defeito. Moça feliz. Feliz destacado é o estado em que a moça se encontra. Família rica. Rica é o adjetivo que indica a condição da família. Muitas pessoas também acham que o adjetivo precisa vir depois do substantivo. E não. Ele pode aparecer tanto antes do substantivo quanto depois do substantivo. Aqui nós temos um exemplo. Linda moça. Aí nós temos o adjetivo antes do substantivo, que é linda. Ou moça linda. No caso aí, o adjetivo linda veio depois do substantivo. Então, espero que vocês tenham entendido. Vocês, qualquer dúvida, podem deixar a pergunta lá no Classroom, que eu atenderei todo mundo e tirarei as possíveis dúvidas que vocês venham a ter. Então, um abraço e até a próxima aula.